Pronto, a gente já está gravando a aula, a gente começa agora para fazer a correção daquela última atividade que ficou para corrigir. Eu vou compartilhar a tela, vocês vão perceber, mostrar aqui para vocês. Nós temos aqui essa a última atividade, essa última questão aqui, que é a questão 3. Aqui nós já temos uma pequena diferença das questões que a gente estava fazendo, porque aqui a gente não tem como separar por mês, ele já botou os totais por trimestre. Então, quando eu for calcular PIS e COFINS aqui, independente, eu vou ter que calcular o trimestre todo, porque não tem separação mensal aqui, tem somente os totais do semestre. Esse é o primeiro ponto importante que a gente tem que fazer aqui. Nós vamos calcular o PIS e COFINS pelo trimestre, porque nós não temos separações de mensais. Segundo ponto importante que a gente não pode deixar de notar aqui é que é a primeira vez que aparece aqui a questão da devolução de vendas, ó. É uma coisa importante, ela vai ter impacto tanto no cálculo do PIS e COFINS quanto no cálculo da contribuição social do imposto de renda. E é importante que a gente entenda o que acontece no caso das devoluções, qual é o tratamento que a gente tem que dar para elas, tá? Ao mesmo tempo, a gente continua tendo uma atividade aqui, uma receita que não é tributada, que é essa receita aqui. Ela não deve seguir para a base de cálculo nem de imposto de renda, nem de contribuição social. Então, ela deve ser removida do nosso cálculo. E aqui nós temos o ganho de capital, que ele vai interferir somente dentro do cálculo do imposto de renda e da contribuição social, uma vez que ele não interfere no cálculo de PIS e COFINS. O cálculo de PIS e COFINS, ele considera somente essas três informações aqui: vendas, prestação de serviços e devolução de vendas, tá? Então a gente vai fazendo o cálculo aí devagarzinho para a gente entender. Eu vou calcular o primeiro trimestre, aí eu dou uma pausazinha, vocês têm tempo de calcular o segundo semestre, ou se já calcular, a gente vai direto para a correção. Terminando a correção dessa atividade, aí a gente vai para a resposta da atividade 003. Vocês vão perceber que a atividade 003 é uma atividade mais extensa, tá? Eu já mandei ela para vocês no SEI e já mandei também lá aqui no na nossa sala de aula virtual. Nessa atividade aqui, nós temos uma situação de um determinado mês que nós temos os faturamentos e as operações de entrada e saída. Nessas operações de entrada e saída, a gente tem a consolidação do trimestre, então aqui é um que a gente chama de uma atividade completa. Por que completa? Porque nessa situação eu tenho que calcular o ISS, tenho que calcular o ICMS, tenho que calcular a antecipação parcial do CMS, tenho que calcular o PIS e COFINS, tenho que calcular a contribuição social e o imposto de renda. Então, se eu tivesse aqui um exemplo de uma empresa real, isso daqui seria fazer a apuração fiscal de um mês completo, de um trimestre inteiro dessa empresa. Então, todos os impostos que porventura essa empresa vai estar exposta, a gente vai calcular aqui de todos eles, o ICSS, o ICMS e assim sucessivamente. Então, depois que a gente terminar a correção lá da atividade 2, a gente vem para essa 3 e vocês tentam fazer e eu vou acompanhando, tirando dúvida ou ajudando vocês aqui nessa parte. Claro que não acredito que a gente não consegue fazer toda ela hoje até o final da aula, mas a gente consegue adiantar e eu ia ajudando vocês. Quando for na semana que vem, a gente só corrige e aí a gente já vai para o lucro real, já evolui para o lucro real, que é o assunto, o próximo assunto aí da atividade, da disciplina. Tudo bem? Podemos começar então a, a resposta da atividade, tá? Eu só queria pedir um favor, Elton, coloque lá no grupo que a gente já está tendo aula, porque se alguém mais quiser participar, a gente já está ali. Quem sabe tem mais alguém aí perdido à toa, quiserem participar, principalmente a Bia também, né? Coloca lá para ela Beleza. que de repente ela participe. O Vinícius eu falei com ele, não vai dar dele participar, que ele tá sem computador. Uhum. Tranquilo, tranquilo, mas a gente vai disponibilizar a aula depois. E manda aviso, por favor, lá para a Bia, porque aí ela já fica sabendo que a gente já está tendo aula. Ok, acho que ela tá no grupo da sala. Deixa eu só ver se ela tá on aqui. Eu acho que ela nenhum tá. Tá não.
Então, vamos lá. O que acontece nessa questão aqui? A gente primeiro vai calcular o primeiro trimestre, então eu vou copiar aqui as informações do primeiro trimestre, que é para a gente ir lá para a nossa planilha de cálculo, tá? Então, vamos lá. E aqui nós temos essa situação. Então, nós temos dois faturamentos aqui. Temos uma devolução de vendas aqui que é negativa, que ela reduz o valor. Temos receitas, outras receitas que a empresa possui, e nós temos os resultados não operacional aqui. Então vamos começar com o PIS e COFINS. No caso do PIS e COFINS, a única interferência que nós teremos vai ser essa daqui. Para cálculo de PIS e COFINS, os dados estão nessa primeira parte aqui, ó. Então vamos começar calculando a base de cálculo de PIS e COFINS. No caso da base de cálculo de PIS e COFINS, nós teremos vendas, nós temos as devoluções negativas, reduzindo as vendas, certo? E nós temos a prestação de serviço. São as atividades que têm ocorrência da incidência de PIS e COFINS. Então, nas vendas, a gente tem o 266.658,19, que é o nosso primeiro valor. A devolução negativa, nós temos 48.075,33 e o serviço 6.253,33. Pronto. Isso aqui é a nossa estrutura para cálculo da base de cálculo de PIS e COFINS. Então, o que a gente vai fazer é uma soma, onde nós iremos somar as vendas menos devoluções, mais o serviço prestado. Seria essa a situação. A gente tem aqui uma base de cálculo de PIS e COFINS de 224.836,19. Para cálculo do PIS, eu aplico 0,65%, tá vendo? E para cálculo da COFINS, eu aplico 3%. Pronto, essa é a ideia, a nossa estrutura aqui. Então, no caso do PIS, eu vou multiplicar a base de cálculo por 0,65. E no caso da COFINS, eu vou multiplicar a base de cálculo vezes 3%. Isso aqui é a estrutura que nós temos de cálculo de PIS e COFINS em cima das informações que nós tivemos ali do primeiro trimestre. Tá? Vocês conseguiram fazer o de vocês? Conseguiram fechar os números? Está batendo com o de vocês? Deixa eu aproveitar e vou printar a primeira parte da resposta. Lá no cálculo, vocês vão perceber que é um cálculo muito fácil, não tem muito erro, o lucro presumido ele é muito simples. A gente não tem muita complicação aí dentro do lucro presumido, tá? Confiram de vocês aí, verifique se está batendo o número. Eu acredito que com isso a gente consegue evoluir para o próximo cálculo. Conseguiu fechar o cálculo, Elton, entendeu? Posso continuar para o imposto de renda e contribuição social, pessoal? Só para a gente seguir a questão? Sim, o meu ficou igual. Maravilhas, tranquilo. Então, vamos lá. Bom, no caso do imposto de renda da contribuição, aqui no caso, nós teremos que separar os tipos de receita, né? Então, nós teremos vendas líquidas. O que significa vendas líquidas? Significa que eu vou pegar as vendas menos devoluções. Então, eu vou pegar já o valor líquido de vendas.
Por que eu tenho que fazer isso? Porque devoluções ela vai reduzir somente vendas. Como os percentuais eles são diferentes de vendas e serviços, se eu misturar, eu vou ter problema em relação aos percentuais. Então, o que eu faço? Eu desconto as devoluções direto das vendas. Eu vou ter o próximo, que é a prestação, serviços, né? Que eu já tenho ali. Nós teremos receitas financeiras. Temos o ganho de capital, porque o valor da receita de dividendo não entra. Então, essa seria aqui os valores do meu faturamento para imposto de renda e contribuição social. Então, as minhas vendas líquidas vai ser o valor das vendas menos as devoluções que eu tenho na outra coluna. Então, a gente tem aqui as vendas líquidas de 288, temos os serviços de 6.253,33, temos uma receita financeira de 19.644,37 e temos um ganho de capital que vai ser a diferença entre 18 menos 6.703 seria o meu ganho de capital. Isso aqui seria a minha estrutura para mim poder calcular o imposto de renda e a contribuição social. Lembrando, no caso do imposto de renda, vamos começar aqui a fazer o cálculo da base. Então, nós temos um percentual de RPJ, da base de RPJ, e nós temos um percentual da base de CSLL. Pronto. No caso do imposto de renda, os percentuais são muito simples. Nós temos 8% de presunção para atividade de comércio, 32% para serviços e 100% para receitas financeiras e ganho de capital, que é considerado outras receitas. Na contribuição social, quando a gente tem 8, a base passa a ser 12, o 32 passa a ser 32 para a contribuição social e o 100 continua sendo 100 para as duas atividades também. Então, nós temos aqui o 100%. Com isso, nós calculamos a base de imposto de renda. A base de RPJ. E nós temos a base de CSLL. Seria essa a estrutura que nós temos que trabalhar. Muito fácil para a gente descobrir a base, nós multiplicamos o valor do faturamento vezes o percentual de presunção. A gente multiplica o faturamento vezes o percentual de presunção e a gente monta as estruturas das bases, tanto de imposto de renda quanto de contribuição social. Essa seria a ideia para a gente trabalhar aqui nas bases. Então, somando todos os cálculos, nós temos uma base de imposto de renda de R$51 mil e nós temos uma base de contribuição social de 60.063,27. Essa aí é a conta. Só repetindo e reforçando, quando você tem situações de devolução, o que você tem que fazer é descontar a devolução direto da venda. Não pode haver o desconto do serviço, porque os percentuais são diferentes. Então, você trabalha com o conceito de vendas líquidas, que seria as vendas menos as devoluções de vendas. Seria a ideia das vendas líquidas. E aí você aplica os percentuais em cada um deles de acordo com o tipo de atividade. Então, aqui nós já podemos calcular o IRPJ. Certo? Nós teremos o IRPJ de 15%. Nesse caso em específico, nós não teremos contribuição ou adicional de 10%, porque o limite ficou abaixo de 60 mil. Cuidado aqui para não confundir a base de imposto de renda com a contribuição social. Veja, são duas coisas diferentes. No caso do imposto de renda, 51.319,65, ele fica abaixo dos 60 mil, que é o nosso limite, então não há adicional. E aqui embaixo eu vou fazer a contribuição social, que seria 9%. Assim, o nosso cálculo da questão fica dessa forma. Esse valor, que é a base de imposto de renda, vezes 15%. Não temos adicional, é o valor puro, nu e cru. E a contribuição social, deixa eu até baixar aqui um pouco mais, que é para não ficar embolado. E a contribuição social, eu pego a base e multiplico por 9% para mim chegar ao valor da contribuição social, que está aqui,
direitinho para vocês. Com isso, a gente finaliza a questão. Eu já vou colocar o print da questão para vocês lá. E vocês já aproveitem e tirem qualquer dúvida que porventura vocês tiverem em relação a essa questão aí da dedução da devolução, que é, na verdade, uma coisa que você tem que ficar com muita atenção, tem que prestar muita atenção para que você não esqueça de considerar ela. Veja, se você esquecer de considerar as devoluções, você vai ter problema tanto no PIS e COFINS quanto no imposto de renda. Então tem que tomar muito cuidado para você não esquecer as devoluções nesse sentido. Conferiram com o de vocês? Os valores bateram aí? Welton? Bateu com o de vocês, Neide? Deu certo? Rayane, o número tá batendo, tá fechando, tá certo? Pronto, vamos voltar lá. Beleza, né? De diferencinha de centavos aí é arredondamento de cálculo mesmo. O Excel ele arredonda o cálculo de um jeito e às vezes você calcula com outro arredondamento. Mas o importante é que os valores estão batendo. Maravilhas. Vocês querem que eu continue ou a gente pausa um pouquinho para vocês conseguirem responder os outros? Já está respondido o outro trimestre? Vamos então fazer uma pausazinha para vocês atualizarem os números e aí a gente continua e corrigir a segunda, tá? Coisa aí de 5 a 10 minutos é o tempo que vocês atualizam. O Elton, se puder, também já calcula, verifica se consegue calcular aí o segundo trimestre, que daí a gente já abre para corrigir daqui a pouco, beleza? Qualquer coisa me chama que eu tô aqui.
Vamos lá, meninos, vamos recomeçar aqui o nosso cálculo. Vocês conseguiram adaptar o de vocês aí, deu certo? Conseguiu terminar o cálculo, Elton? Rayane, tá tudo bem? Posso continuar a correção? Ok, vamos lá. Aqui nessa questão, na próxima, nós temos... deixa eu pegar aqui os dados do segundo trimestre, tá? Na verdade, eu vou pegar inteiro aqui, a gente só corta um trimestre aqui. Pronto, vamos cortar esse trimestre aqui, que não tem importância para a gente, que a gente já calculou, tá? E agora a gente vai para o segundo trimestre. Começamos com PIS e COFINS. Então, muito simples, pegamos então as vendas, menos devoluções, e os serviços prestados. Pronto. Então a gente tem 614.878,76 das vendas, as devoluções 17.659,04 e os serviços 26.53,79. Seriam essas as informações necessárias ali. A gente coloca uma soma para saber quanto que é o total. Pronto. A gente tem aqui a nossa base de cálculo de PIS e COFINS. Não tem muita diferença, não tem muita dificuldade, tá? O valor, então, do PIS vai ficar entre 0,65%, o percentual, e a COFINS vai ficar no percentual de 3%. Aqui seria a nossa ideia. Então, nós temos isso daqui vezes 0,65% e o de baixo 3% sobre o valor do faturamento. Pronto. A gente tem aí o valor do PIS e COFINS sobre esse segundo trimestre, sobre esses números conforme está escrito aí. Vou printar a tela e passar para vocês, e vocês avaliam um de vocês, compara com o cálculo de vocês, e aí a gente já pode corrigir essa parte aí. Olha se bateu com o de vocês aí. Beleza, podemos continuar então, já que vocês fizeram a correção aí, deu tudo certo. Então a gente já pode seguir para o imposto de renda e para a contribuição social. Então vamos lá. No caso aqui do imposto de renda e contribuição social, vamos fazer do mesmo jeito, vamos separar os tipos de receita. Então nós teremos vendas, vendas líquidas, ou seja, já descontado das devoluções. Nós temos serviços, financeiras, receitas financeiras. E nós temos o ganho de capital. Pronto. Nas vendas líquidas, eu vou pegar o valor das vendas, 614.878,76, menos a devolução, 17.659,04. Pronto, a gente já tem aqui a receita líquida. Os serviços, 26.5379. As receitas financeiras, 33.335,13.
E o ganho de capital vai ser a diferença entre 43.762 menos 21.581,18, que seria o custo. Então, a gente tem aqui a nossa tabela básica estruturada para o cálculo. Aqui é o valor, aqui seria a coluna de valor. E a gente começa com o percentual da base de RPJ, percentual base CSLL, base IRPJ e base CSLL. Pronto. Aqui a gente tem basicamente a nossa estrutura para calcular. IRPJ vendas 8%, serviços 32%, outras receitas 100% de incidência, 100% de pagamento de imposto nesse sentido aqui. Tá? No caso da CSLL, o que é 8 passa a ser 12%, 32 continua 32 e o 100% continua a mesma coisa aqui. Como é que eu faço o cálculo? Pego o valor e multiplico pelo percentual de base. Simples. A gente tem aqui o nosso cálculo. A mesma coisa, pego o valor e multiplico pelo percentual de base. Nós temos aqui embaixo. Aqui está a nossa conta. Tá? Então, a gente faz essa continha aqui e a gente já descobre o total, que seria, aqui seria a base de cálculo, ou também chamado de lucro presumido. Tá? Rayane, aí é o seguinte, nós temos uma caracterização aí. A primeira coisa, o valor dos serviços para 120 mil tem algumas características específicas. E é bom que você fez essa questão aí para a gente poder relembrar isso. O 120 mil ele só existe na alíquota de 16% naquelas empresas que não têm atividade mista. Elas têm somente atividade de serviço. Aqui já está fora porque a gente tem atividade de vendas. Então, para quem é o 120 mil? A empresa que tem apenas a atividade de serviço, não tem funcionários que trabalham na empresa, a empresa normalmente é apenas o sócio ou os donos da empresa que realizam serviços. Então, nessas atividades onde eu não tenho nenhum empregado, eu tenho uma empresa que é somente o sócio que é dono, ela só tem atividade de serviço, ela não tem atividade mista. Quando ela fatura até 120 mil por ano, e aí esse limite ele não é por trimestre, ele é por ano. Quando ela fatura até 120 mil, você calcula com a alíquota reduzida de 16% para imposto de renda, tá? E contribuição social. Então, assim, o que a gente tem que lembrar é, primeiro, não pode ter atividade mista, nesse caso aqui já tem atividade mista fora, e segundo, a gente não pode ter empregado, é uma empresa, somente o dono da empresa, ele mesmo presta serviço, então ele tem essa vantagem de pagar com essa alíquota reduzida. Lembrando que o limite, quando ultrapassado, quando você ultrapassa esse limite, tá? Você é obrigado a recalcular todo o período que você ficou pagando com os 16%. Por exemplo, se você vem acompanhando o faturamento da empresa, deu 120 mil, quando for no mês de dezembro, a empresa ultrapassa e vai para 121 mil, por exemplo. A Receita obriga você a refazer a apuração desde janeiro, todos os valores que você pagou, refazer o cálculo usando a alíquota dos 32%, ou seja, abandonando a alíquota de 16%, e recolher a diferença até o final do mês seguinte, onde aconteceu o excesso de limite, onde ela ultrapassou o limite de faturamento. Então é por isso que a gente não adota aqui a alíquota dos 16%. Então a gente tem aqui, vamos lá fazer uma pequena sobra. E exatamente, gente, só pode, se for somente serviço, a gente não pode ter funcionário, tá? É uma empresa onde o prestador de serviço normalmente é o próprio dono, sem ajuda de funcionários. Então a gente tem aqui a nossa base de cálculo de imposto de renda e a nossa base de cálculo de contribuição social, também chamada de lucro presumido. Veja que no caso do IRPJ aqui,
a gente já ultrapassou o limite dos 60%. Então, nós teremos que calcular o adicional. Então, eu tenho aqui adicional. E nesse adicional, a gente tem que calcular 10% do valor do imposto. Tá? Então, eu multiplico isso daqui por 15 para me encontrar o imposto de renda. E multiplico a diferença entre a base menos os 60 mil, que é o meu limite, vezes 10%. Isso seria o adicional. Então, eu somo os dois aqui, eu tenho o total do imposto de renda. O total do imposto de renda sobre essa operação aqui, sobre esse determinado trimestre, seria os 21.475. A contribuição social de lucro líquido, aí nós teríamos ela na alíquota final de 9%, e nós não temos adicional nela, não se fala em adicional para ela. A gente pega o valor da base e multiplica por 9%, direto, puro, nu e cru. Isso seria aqui o valor da contribuição social. Tá? Eu vou printar aqui a tela para vocês e vocês já aproveitam e verificam se os cálculos de vocês estão batendo, se tem alguma dúvida aí, se tem algum ponto obscuro que não ficou bem entendido, se deu alguma diferença no cálculo para a gente poder seguir em frente. O número de vocês aí bateu, tá tudo certinho, fechou tudo tranquilo? Conseguiu calcular direitinho e alto, tudo bem? Beleza, então, tudo tranquilo. Vamos fazer uma pausazinha aí para vocês terminarem de copiar se tiver e a gente já começa com a outra atividade, tudo bem?
Bom, meninos, voltando aqui, vamos para a nossa atividade 3, como a gente tinha falado, finalizou essa. Vocês conseguiram entender a parte de lucro presumido? Tá tranquilo? Sim, Ok, então. Então, aqui na atividade 3, conforme a gente tinha falado, ela é um pouco mais completa, porque a gente vai trabalhar todos os impostos. A gente vai trabalhar o ISS, o ICMS, o PIS, o COFINS, a contribuição social e a RPJ. O que é importante entender aqui, essas operações que eu estou marcando aqui, que eu estou selecionando, se referem ao último ano, do último mês do trimestre. Então, ele é um trimestre que tem julho, agosto e setembro. Essas operações aqui, que eu selecionei, elas são referentes ao mês de setembro. Então, você vai calcular o ISS, o PIS e COFINS com base nessas informações que estão aqui. Depois que você calcular esses impostos, esses tributos, você vai consolidar a informação da tabela de faturamento aqui e vai somar para dar o total, e daí, em cima disso, você vai calcular o imposto de renda e a contribuição pelo trimestre. Então, aqui é uma questão com... na verdade, são 6 cálculos diferentes aqui. Você vai calcular o ISS com base na prestação de serviço que está aqui embaixo, lembrando que a nossa alíquota básica para ISS é 2,5%, né? Você vai pegar lá o valor e multiplicar por 12,5%. Você vai calcular o ICMS com base na apuração de acordo com essas informações que nós temos aqui, que nós temos as operações de entrada, calcular o crédito, calcular o débito nas saídas, calcular o crédito imobilizado aqui nessa operação de imobilizado que nós temos aqui, que é o crédito do CIAP. Você vai calcular o valor do diferencial de alíquota, utilizando a compra de uso e consumo de fora do estado. Então, você vai fazer o cálculo completo do ICMS conforme a gente aprendeu. Depois vai calcular a antecipação parcial, considerando aqui a questão da compra de fora do estado, que é essa operação aqui, e aí você vai seguir o cálculo para o PIS e COFINS. Quando chegar no PIS e COFINS, o que você vai ter que lembrar? No PIS e COFINS você vai pegar a prestação de serviço, as vendas, que são essa coluna aqui, somente o valor contábil, porque essa base, esse imposto aqui é do ICMS, então ele só vai levar em consideração a coluna valor contábil. Vai pegar essa venda de fora do estado, vai somar os dois e vai subtrair a devolução de vendas que está aqui no 1202. Porque lembrando, no PIS e COFINS a gente considera as vendas menos as devoluções. Vai somar junto a prestação de serviço que está aqui embaixo e você vai montar a base de cálculo para PIS e COFINS. Pronto. Calculou a base de cálculo de PIS e COFINS, aplica os percentuais de 0,65% e 3%. Finalizou, PIS e COFINS. Quando você for para o cálculo do imposto de renda, o que é que você vai fazer? Você vai colocar aqui comercialização de mercadorias, vai entrar o quê? Comercialização de mercadorias vai entrar vendas para dentro, vai entrar vendas para exportação e vai entrar vendas para fora do estado. Ou seja, esses 3 números aqui você vai considerar nas vendas. E vai descontar o valor da devolução que está aqui em cima, que é esse número aqui. Porque a gente já vai descontar e considerar o valor da venda líquida. Então, você vai somar a venda dentro, a venda para exportação, a venda fora e subtrair a devolução e vai preencher nessa coluna aqui. Prestação de serviço, o número já está aqui, você só vai transferir. Aluguéis recebidos também está aqui embaixo. Descontos financeiros, a gente não teve nenhuma situação, você vai pôr 0. Juros recebidos, a gente tem esse número, você vai atualizar. Dividendo recebido, você tem esse número, vai atualizar. E ganho de capital, como é que você vai calcular? Para calcular o ganho de capital, você vai pegar esse número de venda de imobilizado, que é os 49.530, e vai subtrair esse valor de custo de imobilizado aqui de baixo, que é 6.600. Então, pegando o valor da venda menos o custo, você tem aqui o ganho de capital. Montou essa estrutura, você vai somar os 3 para calcular o total do trimestre, e aí você vai fazer aquela tabelinha
com os percentuais de base de imposto de renda, os percentuais de base de contribuição social, multiplicar o valor do faturamento vezes o percentual para encontrar o valor da base de cálculo e depois calcular o imposto. Então aqui não tem dificuldade. É uma questão extensa, porque a gente tem que fazer muito cálculo. É uma questão que requer atenção para você não confundir aqui e não esquecer a devolução. É uma questão complexa no sentido que você tem operações aqui, ó, que não tem incidência de PIS e COFINS, ó. Você tem duas aqui. Apesar de serem vendas, elas não incidem PIS e COFINS sobre elas. Então vocês têm que ter isso na mente para você não esquecer e fazer errado. Então é questão de prestar atenção. Tendo atenção, você consegue fazer bem tranquilo. Então, eu vou deixar vocês aí fazendo os cálculos e se precisar me chamar para tirar qualquer dúvida, vocês chamam aqui no chat que eu vou responder sem nenhum problema. Não acredito que a gente consiga corrigir essa daqui hoje, mas a gente corrige na próxima aula e já aí depois já começa um novo assunto. Tudo bem? Eu passei para vocês aí no chat o valor, a questão, a atividade para a gente poder fazer o cálculo aí, para vocês fazerem o cálculo de vocês. Tranquilo? Tem alguma dúvida em relação à questão que vocês precisam tirar antes de começar a fazer o cálculo? Tranquilo, Alto, bem tranquilo. Eu vou estar aqui, é só chamar no chat aí que a gente vai se ajudando, a gente vai tirando as dúvidas, beleza? Eu vou finalizar a gravação aqui e vocês vão tentando calcular e me chamem se precisar, tá beleza? Abraço para todos, é só chamar, eu continuo aqui, não estamos terminando não, eu continuo aqui, é só vocês ir calculando aí e vão me tirando as dúvidas aqui, beleza?